tu quiseres compartilhar aí a tela, tá, com o pessoal. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eu me chamo Mari Fraga, sou Ali, assim como a Marlene. Nós iniciamos a gravação, então essa etapa do projeto, ela vai ser gravada. Depois a gente pode disponibilizar para vocês e para os que não assistiram, para poder acompanhar também essa nossa jornada. Pode voltar lá na primeira página, Marlene, por favor. Mário, eu queria pedir para eles se apresentarem também, se for. O que tu acha? Pode ser. Acho Antes da gente que compartilhar, o que tu acha? a gente pode seguir ali quando, na página ali de apresentação, a gente já pede para eles se apresentarem, que tu pulou uma página ali antes. Ou tu Bom, queres deixar assim, pedir para eles abrirem a câmera? eu acho que vamos seguir assim com a tua sugestão e aí a gente. Ah, O que tu acha aqui então, né? isso. Pode passar ali Vamos para a passar. página de apresentação e aí eles vão se apresentando. Eu vou chamando aqui pelos nomes, que eu acho que fica mais fácil, que o pessoal às vezes é meio tímido, né, então eu vou aqui pela minha ordem. O Gabriel que entrou é o nosso sênior, né? É o sênior. Tá, então tá. Tá? Então eu vou começar pela Janice. Eu gostaria que ela abrisse o microfone e se apresentasse. Eu não consigo ver, Tamari, compartilhando. Ah, não tem problema. Ouvir? Agora sim, Oi, Janice. Janice, boa noite, bem-vinda. De Boa novo. noite. Obrigada. A Janice, se tu puder dizer teu nome, nome da tua empresa, a tua região, né, a cidade onde você está, e se você quiser falar um pouco sobre as atividades da tua empresa, né, para os outros empresários e empresárias conhecerem você também. Eu sou Janice, aqui da cidade de São Ludgero, Santa Catarina, né? A gente trabalha com auto center, que é ramo de oficina, pneus, acessório, essas coisas que a gente faz por aqui. Ah, que bom. Seja bem-vinda, Janice. Bem-vinda, Janice. Quem Vamos mais então gostaria para a de falar? Luana. É. Luana, você pode abrir seu microfone, apresentar seu nome, a empresa e a atividade que você realiza? Ou talvez ela não está ouvindo agora, Mari. Pode ser. Então vamos pular para a Mariana. Mariana, você consegue abrir o microfone? Acho que ficou o Ah, Thiago. não, é que a Mariana ela tá sem microfone. Pode mandar pelo chat então, Mariana, pode passar ali que eu vou lendo a informação então. Ah, o Thiago é junto também? Tá, perfeito. São da mesma empresa então? Ah, eu achei que fosse o Thiago, filho do Sr. Fred. Desculpa aí, Thiago. Da Raiz do Norte Restaurante em Laguna. Mas eu acho que aquele Thiago que está ali, eu acho que sim, que é o do seu Fred, porque é o Kunin. É o Cunha, né? É. Se o Thiago quiser abrir o microfone e se apresentando, Thiago, por favor. Então, a Mariana é da Raiz do Norte, um restaurante em Laguna. Aham. Bem-vinda, Mariana. A Glaucia está entrando agora também. Acho que ela já vai aparecer aí para ti. Tá. Acho que o Thiago também não conseguiu abrir o microfone.
Se a Glauci quiser se apresentar, então, Glauci, seja muito bem-vinda. Fale seu nome, o nome da sua empresa e de qual cidade você está situada. Oi, boa noite. Boa Deu noite. Para me escutar? Eu só não consegui Perfeito. ativar. Eu só não consegui ativar a minha câmera, não sei por quê. Mas dá para te ouvir super bem, Glauci. Então tá, então já vou me apresentar. Eu sou Glauci Michels, eu tenho uma empresa de laboratório de análises clínicas e a minha empresa é em Braço do Norte. A gente tem 5 unidades, Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Anitápolis e uma no Pinheiral, que é junto com a unidade que é junto no município de Braço do Norte. Que legal, seja bem-vinda. Bem-vinda, Glauci. Obrigada. Eu já vou tirar aqui o microfone para não esquecer. Tá bom, fique à vontade. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? Ficou mais alguém? Não, né? Acho que só o Thiago que não conseguiu se apresentar, né? E a Luana. Eu vou fazer essa introdução aqui, Mari, aí tu segue fazendo a primeira etapa. O que tu acha? Pode ser. Tu queres falar qual é a empresa da Luana e a empresa do Thiago, pelo menos para a gente já deixar aqui contextualizado? Eles não conseguiram abrir, né? Não. Eu posso falar então por eles? Pode. A Luana, ela é a gestora de um supermercado que fica em Capivari, de Baixo. Tá. E o Thiago é dono da Egronil, né, que fica aqui em Laguna, que produz calhas, chaminés. Isso. Beleza. Então, recapitulando, né, o que nós vimos até esse momento. Nós fizemos a primeira etapa com vocês, né? Eu sou a Ali que está acompanhando, né, esse grupo. Cada Ali é responsável por acompanhar 25 empresas. Comigo, nessa etapa 3, eu tenho aqui a honra de dividir, né, essa apresentação com a Mari. A Mari também é Ali de Tubarão. E eu vou fazer essa introdução e já vou passar a palavra para a Mari. Então, nós, desse grupo de 25 empresas, nós já passamos pela primeira etapa, que consistiu naquela primeira ida, né, até a empresa de vocês, e onde foram feitas aquelas perguntas, né, relacionadas ao radar de inovação, e o objetivo disso é mostrar questões, assim, relacionadas ao grau de maturidade da empresa. E o que já se observou também é que o radar já pôde levantar algumas situações importantes, né, para algumas empresas. A segunda etapa, vocês já passaram por ela também, que foi a questão do levantamento e priorização dos problemas, e também do plano de ação para alguns problemas específicos, né? Então, também uma etapa bastante importante, né, porque às vezes é difícil levantar problemas e às vezes também é difícil priorizar, né, qual é o problema que se vai priorizar para tratar dentro do programa. Então, essa etapa também já foi concluída. E agora a gente está, nesse momento, na etapa 3. O que é essa etapa 3? Ela é uma palestra sobre indicadores e produtividade. Por que a gente insiste nesse assunto, né? Insiste por quê? Porque na etapa 1, nós já falamos um pouco de teoria sobre indicadores, no radar aparece questões sobre indicadores, e por que falamos de novo, né, sobre esse assunto na etapa 3 e sobre produtividade? O que, afinal de contas, significa produtividade? O que é uma empresa produtiva? Por que é importante que uma empresa seja produtiva? Qual a importância de indicadores, não é? Então, essa etapa, ela vem com uma intenção bem focada em fortalecer essas definições, né, esses conceitos, e a importância da empresa monitorar, né, os seus dados, os seus resultados, utilizando os indicadores, né? Existem vários tipos de indicadores, e aqui ao longo dessa palestra, alguns vão ser colocados em destaque. Então, dentro desse contexto, né,
eu passo a palavra para a Mari. A Mari tem muita experiência como empresária, a Mari tem muita experiência também como Ali, né? Ela já está há alguns anos nessa atividade e eu tenho certeza absoluta que a fala dela vai contribuir muito com essa nossa jornada. Eu aproveito também para agradecer a presença, além de todos vocês, eu agradeço a presença do Gabriel Martinez, que é o nosso sênior, que ele é o responsável por esse grupo de agentes locais de Tubarão, tá bom? Eu agradeço e passo a palavra para Mari. Mari, fica à vontade, tá? Obrigada, Marlene, né? Então, reforçando, sejam bem-vindos, né? A Marlene falou muito bem ali sobre indicadores, né? A importância, e cada vez mais, né? A gente não consegue, às vezes, colocar aquele percentual ideal que nós gostaríamos sobre o nosso produto. Porque se a gente colocar, talvez, o percentual que fosse ideal para nós cobrarmos de lucro, talvez não vendesse o produto. Então, como o nosso lucro é cada vez mais reduzido, fazer o gerenciamento, acompanhando os indicadores, é cada dia mais essencial, porque senão no final, às vezes a gente pode estar somente gastando energia e não ganhando dinheiro de fato. E aí eu vou deixar aqui uma reflexão, né? Vocês querem continuar trabalhando ou vocês querem ganhar dinheiro? Né? Então, mais do que uma palestra, eu acho que podia ser um bate-papo, né? A gente poderia deixar aberto a hora que vocês quiserem me interromper, quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, pode levantar a mão ou pode abrir o microfone, pedir a palavra, fiquem bem à vontade para isso, ok? Pode passar o slide para mim, Marlene, por favor. Pode passar novamente. Eu gosto, então, de trabalhar uma analogia onde a gente compara a empresa de vocês a um filho, porque a gente sabe que a empresa é como se fosse um filho, né? Vocês criaram, geraram ali a empresa, tiveram toda aquela expectativa para iniciar um novo negócio, né? Uma nova forma de renda, de repente. Então, é essencial que se trate ela com carinho. Mas será que vocês estão dando realmente atenção para ela, como vocês dão atenção para os seus filhos? E aí a gente traz essa analogia, né? O filho, quando ele começa ali a ficar um pouquinho caidinho, um pouquinho doentinho, a gente já corre lá, pega o termômetro, coloca no filho e vai verificar se ele está com febre, se ele está apresentando já alguma instabilidade de saúde. Então, para a gente ter certeza disso, a gente coloca lá o termômetro nele para medir qual é o indicador dele, se ele está num estado bom, se ele está num estado febril, se ele já está realmente com febre. E fazendo analogia com a empresa de vocês, a gente pode comparar isso com os indicadores, né? O termômetro, ele é um indicador de que a criança talvez não esteja bem de saúde. E na empresa a gente tem diversos indicadores que é essenciais a gente controlar para saber a saúde da nossa empresa, saber como que a nossa empresa está naquele momento. E às vezes a gente não tem esse termômetro lá à nossa mão. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de tempo, porque a gente fica muito no operacional, às vezes porque tem que todo dia estar apagando fogo e aí não consegue acompanhar direito esses indicadores, né? E o que é um indicador, então? Né? O indicador é algo que aponta para algum resultado, algum número que a sua empresa está mostrando. E não adianta a gente pegar os números de outra empresa que é igual à sua, a gente tem que saber os números do seu negócio, porque às vezes o negócio pode ser o mesmo, mas tem indicadores, tem números diferentes. Então, depois que eu botei o termômetro lá na criança para identificar, eu vou ver se ela precisa só de um remedinho paliativo ali para baixar uma febre, né? Uma aspirina, um AS infantil, um um remedinho só que vai só aliviar aquela febre temporária. Ou talvez eu já precise aí entrar com uma medicação um pouco mais forte, tá? Um antibiótico, né? Trazer algum remédio, um corticoide, algo que corte ali aquele problema. E às vezes, se o problema for mais grave ou persistir, eu vou ter que correr com ele e levar para o médico, para um hospital. Aí eu pergunto para vocês, em que nível está a empresa de vocês? Vocês têm esse termômetro?
vai ser possível aplicar um remédio paliativo ou ela já está em fase que ela precisa de um médico ou a gente tem que correr com ela para o hospital? Né, eu acredito que se vocês procuraram o Sebrae, é porque vocês estão nessa fase de buscar os termômetros, né, ou talvez já tenham, mas ainda não sabe como usar. Então, saindo dessa analogia e voltando para as empresas de vocês, a gente estamos aqui em busca desses indicadores, né, para poder trazer para vocês estratégias, de repente, para melhorar esses indicadores. E como que a gente faz isso, né? Conseguindo identificar. Eu lembro que tinha uma empresa que eu atendi, que ela falava muito que ela precisava melhorar as vendas dela, ela precisava aumentar as vendas. E naquele ansejo, né, de vender mais, a gente não sabia os números da empresa dela. Então a gente aplicou ali um remédio, né, uma aspirina que era o preenchimento de uma planilha que a gente chama de DRE, que é o demonstrativo de resultados, que muitas empresas não fazem e algumas falam assim para a gente: "Ah, isso aí é coisa do contador, o meu contador sabe". Realmente existe a parte contábil, né, a parte fiscal, que é importante que o contador acompanhe, e ele realmente faz essa parte. Mas às vezes lá dentro da nossa empresa tem aquele número escondidinho, aquela venda que a gente faz, às vezes não tira nota, aquele serviço que a gente presta e que talvez não esteja lá já com a nota emitida, e que ele não tem esse controle. Então eu preciso também ter esse controle dentro da minha empresa e saber o que realmente está acontecendo com ela, para a gente conseguir dar um antídoto. E aí, voltando lá naquela empresa que me dizia que precisava aumentar as vendas, quando a gente preencheu esse demonstrativo de resultado, a gente observou que se a gente aumentasse as vendas dela, nós poderíamos quebrar a empresa, porque ela estava com uma precificação errada. Então, o remédio não era aquele que a gente pensava que era. Né, então quando a gente leva o nosso filho lá no médico, o médico geralmente ele faz uma anamnese, ele pergunta lá para nós, né, o que está apresentando, quais são os sintomas, desde quando está acontecendo isso. Com a DRE a gente consegue identificar alguns dessas situações, desses problemas ou dessas dores que podem estar acontecendo dentro da empresa, para identificar e aplicar o remédio certo. Porque se eu der apenas uma aspirina, talvez não vou resolver o problema da sua empresa, posso piorar. E como eu falei no início, não tem como eu pegar os dados de outra empresa e tentar aplicar uma solução para vocês. Então a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da empresa de vocês neste momento. E se vocês não sabem fazer isso, esse é o nosso papel de estar aqui orientando vocês e de repente trazendo aí uma consultoria financeira, uma consultoria de marketing, né, para que consiga esclarecer melhor toda essa situação e identificar e trazer estratégias que realmente vão ser eficazes para o negócio de vocês. Eu vi que alguém comentou no chat. Eu não consigo ver, Tamara. Tá. A Mariana comentou assim: dinheiro, afinal, ele é a solução e não o problema. Isso mesmo, Mariana, né? A empresa, eu costumo dizer que empresa não tem coração, tem CNPJ. E CNPJ precisa de cifras, né? Se ela não tiver dinheiro, ela não sobrevive. E muitas vezes o empreendedor, ele age com muito coração, vai dando desconto à vontade, não sabe se aquele desconto é saudável para a empresa dele ou não, faz promoção de produto sem ter uma estratégia realmente para aquilo e acaba, às vezes, se atropelando ou aplicando o remédio errado para aquele problema. Pode passar, Marlene. Então, por que ou para que, né, ter os indicadores de desempenho? A gente não consegue tomar uma decisão se a gente não souber o que está acontecendo dentro da empresa, ou a gente vai tomar uma decisão que talvez não seja ideal naquele momento. Então, se a gente souber o que está acontecendo, a gente pode sim tomar uma decisão mais correta e identificar e planejar o que está acontecendo, quais são os gargalos. Às vezes eu tenho um gargalo de produção. Eu tenho um exemplo de uma padaria que ela não tinha lá os controles financeiros de precificação, ela não tinha as fichas técnicas. E ela vendia um produto
por R$ 30, um bolo, ela vendia esse bolo por R$ 30 o quilo. Quando ela foi fazer a precificação, a ficha técnica do produto, ela identificou que esse produto custava para ela R$ 50. Então, ela teria que colocar ali uma margem ainda e vender aquele produto por uns R$ 80. Então, ela percebeu que só de custo, ela dava R$ 20 para cada um que comprava aquele bolo com ela, porque ela não tinha as ferramentas adequadas para criar aquele indicador, para saber o custo daquele produto. E aí ela precificava de acordo com o mercado. E às vezes o mercado também não está com a ferramenta certa. Então é importante a gente olhar para dentro do nosso negócio e identificar quais são os indicadores importantes para a gente ter. A gente tem vários indicadores e a gente já vai falar de alguns daqui a pouquinho. Mas muitas vezes a gente faz lá o levantamento, cria esses indicadores, mas tem medo de passar para a nossa equipe. A gente cria uma meta, mas a meta está só na nossa cabeça, então ela não é uma meta, ela é só um objetivo. Porque para você conseguir construir aquilo sozinho é muito mais difícil do que construir com a equipe. Então faça reuniões com a sua equipe, traz o seu time para jogar o melhor jogo possível. Mostre para ele qual é o produto que você quer que ele venda, né? E também como que ele vai conseguir atingir aquela meta. Cria com ele ali uma estratégia para ele poder construir a meta. E não tenha vergonha, não tenha medo de passar. Você às vezes tem medo de passar, mas eu vou abrir o meu faturamento, se eu colocar lá uma meta de faturamento de 100 mil, de 30 mil, de 40 mil, ele vai saber quanto que eu faturo. Muitas vezes ele já sabe quanto que tu fatura, porque ele faz uma conta rápida lá de quanto que ele vende, ou de quanto que os vendedores vendem. E aí ele não identifica custo, só identifica faturamento, e aí é pior ainda. Então, se você chama ele para o jogo, abre, olha, para a gente conseguir aumentar salário, a gente tem que bater a meta de tanto, para a gente conseguir uma bonificação, a gente tem que bater a meta de tanto, ou para a gente conseguir pagar as contas, no mínimo que a gente tem que vender é tanto, porque isso vai fazer eles trabalharem pelo mesmo objetivo que você, que é ganhar dinheiro, e é fazer a empresa ser viável, tá? Então, às vezes também não verifica se o que você está vendendo é o que seu cliente precisa. Será que você está atendendo às necessidades do seu cliente? Né? Às vezes só porque, porque você sabe fazer bem aquele negócio, perfeito, mas às vezes você pode aperfeiçoar ele, pode modificar um pouquinho o seu produto ou serviço, melhorar e criar um novo produto, ou só aperfeiçoar mesmo o produto e ser mais atrativo para o seu cliente. Então vai lá, pesquisa, verifica se o seu produto está atendendo a necessidade do cliente ou não, ou se você precisa ainda melhorar. Né, às vezes a gente recebe uma reclamação e fica todo bravinho, né? Ele me deu uma nota baixa, tal. Não enxergue isso como uma nota baixa, verifique isso como uma possibilidade de melhoria, né? Se tu tem 10% ali de reprovação, tu tem 10% de chance de melhorar o teu produto ou serviço e tornar ele ainda mais atrativo para outras pessoas, né? Aí ainda bem quando ele reclama para você, pior é quando você não dá a oportunidade de ele reclamar para você, e aí ele vai falar mal no mercado. E é muito pior, porque quando ele reclama para você, né, ou quando você faz bem, ele fala talvez para 2, 3 pessoas, quando ele vai reclamar, ele fala para 20, ou bota nas redes sociais. Então, verifique também a satisfação do seu cliente como um indicador, coloque esse como uma meta para você criar esse indicador para sua empresa, né? E também para ter o seu objetivo e meta. Muitas vezes as empresas não têm essas metas claras, definidas, né? E trabalha só ali, às vezes, no automático. Então é importante que a gente entenda que além desses, né, desses fatores que a gente levantou aqui, existem vários outros que são importantes para a empresa. E aí a gente trouxe na sequência. Pode passar, Marlene. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de indicadores, tá? Os primeiros ali, eles são comuns para todos e qualquer tipo de negócio, tá? Claro que existem outros, mas a gente vai falar alguns que talvez vocês ainda não tenham se atentado, que talvez vocês olhem lá, meu indicador de faturamento ao longo do tempo, né? Quanto é que eu faturei no mês e no outro, ou quanto que eu estou tendo números de clientes e tal, e talvez eu esqueça outros. Com o preenchimento da planilha de DRE, a gente é possível identificar outros, e alguns deles estão aqui nessa primeira etapa. A lucratividade, por exemplo. Quanto que eu estou tendo de lucro? Ou será que eu estou só gastando energia?
Eu gosto muito de uma analogia onde compara a empresa com uma padaria, né? Lá na padaria a gente tem o pão francês, que é necessário. Se eu não tiver o pão francês, talvez eu não atraia o cliente até a minha loja. E é importante que eu atraia ele. Mas junto com o pão francês, o dono da padaria ele cria vários outros produtos, porque o pão francês ele é meio que tabelado, assim, meio que nivelado o preço do produto, né? Não existe esse nivelamento oficial, mas o mercado mais ou menos se nivela. Mas aí eu crio um bolo, eu faço salgado, eu faço roscas, e eu esqueço de treinar minha equipe para oferecer e vender esse produto. E esse produto, às vezes, eu tenho uma margem de lucro melhor, ou eu consigo colocar uma margem melhor nele. E se eu não treinar minha equipe para vender, ao invés de lucro, isso vira prejuízo, porque estraga lá na minha prateleira. Então, eu posso verificar que dentro da minha empresa, eu posso ter vários níveis de produto com lucratividade diferente. E aí eu posso treinar minha equipe para vender o que é mais rentável. Já pensou você chegar na padaria às 6 horas da tarde, você pede lá, me vê 4 pãozinhos d'água. E a moça fala assim para você: pô, saiu uma rosca quentinha, não quer levar para tomar um cafezinho agora, no final da tarde? Se você não levar a rosca, o que que vai acontecer? Quando você chegar em casa, você sentar para tomar o café, vai ficar se perguntando: por que que eu não levei a rosca? Né? E no outro dia você vai comprar a rosca. Então eu começo a treinar minha equipe para oferecer esse produto. Esse que eu ganho mais. Eles não precisam saber disso, eles precisam saber que eles têm uma meta para vender de roscas, de pão, de bolo, né? E se eles estão conseguindo bater aquela meta diária ou não. Quantos que faltam? Então eu tenho que fazer esse acompanhamento com a minha equipe. Eu tenho que ver se eu estou tendo rentabilidade, se a minha empresa está crescendo ao longo, né, dos anos ou não. Eu atendi uma empresa há alguns ciclos atrás que eles trabalhavam com energia solar. Nossa, foi muito difícil assim no começo para mim entender como que era a dinâmica deles, mas eles disseram assim para mim, era no meio da pandemia, eles disseram assim: "Nossa, durante a pandemia o nosso produto ele aumentou de preço, assim, meio que triplicou o preço. Mas a gente continua crescendo, porque nós crescemos no faturamento. A gente dobrou o nosso faturamento. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, tá, mas se o preço triplicou e você só dobrou, será que você cresceu mesmo no seu faturamento? Será que você cresceu mesmo ou só, né, aumentou por conta do faturamento? De repente você está vendendo menos do que vendia antes. E aí ele verificou que só olhar para o faturamento, às vezes aquele indicador sozinho ele não quer dizer grande coisa, né? Porque eu não sei como é que estão os outros indicadores em relação ao meu produto, ao meu serviço, ou se eu estou crescendo no mercado, ou se os meus custos não aumentaram mais do que o meu faturamento. Então, eu preciso também entender esses outros custos. Eu preciso entender os custos variáveis, eu preciso entender os custos fixos, eu preciso entender como que está a minha precificação, porque um indicador sozinho, talvez ele não me mostre grande coisa. E aí a gente criou para eles lá um indicador para ele acompanhar o crescimento, que era o quilowatt pico, que era onde ele verificava se o que ele estava vendendo em termos de produto, no caso dele, estava crescendo no mercado, ou se ele só estava aumentando o faturamento sem ter outras rentabilidades a mais, né? Sem estar contabilizando lá às vezes a inflação ou coisa desse tipo, tá? Ponto de equilíbrio, é importantíssimo saber qual é o meu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o mínimo que a sua empresa tem que faturar por mês. Ela não vai ter lucro nenhum, vai ficar no 0 a 0, mas também não vai ficar devendo nada para ninguém. Às vezes eu coloco uma meta e a minha meta está abaixo do ponto de equilíbrio, não paga as contas. E eu nem sei disso, porque eu não preenchi lá a minha planilha, eu não fiz a minha lição de casa. E eu não vou saber isso só olhando assim aleatório para o valor de faturamento. Eu preciso entender, né? Eu preciso reduzir todos os custos fixos e os custos variáveis, que depois a Marlene vai contextualizar um pouquinho o que é cada um, tá? Valor médio de compra no mês, gente, o estoque ele pode quebrar uma empresa. Então eu tenho que entender o quanto que eu posso comprar por mês. Às vezes eu estou vendendo lá 10 mil e estou comprando 20, 30. Então, quanto que é saudável eu repor de estoque para minha empresa? Se eu não sei, eu posso pedir ajuda, né? O Sebrae pode estar ajudando vocês quanto a isso.
Então, a gente só não consegue ajudar quando vocês não nos falam. A gente não tem como chegar na empresa de vocês e entender tudo que vocês ainda não sabem, contextualizar. Então, é importante que vocês identifiquem, isso eu consigo identificar, isso não. E converse com o seu agente de local de inovação. Seja franco com ele, porque é através dessa conversa que ele vai poder trazer para vocês melhores ferramentas. E agora eu vou falar um pouquinho com o pessoal da indústria, né? Nós temos ali o pessoal da calha, que talvez se encaixe um pouquinho na indústria, na produção, tá? E aqui a gente tem outros indicadores, né? Quantidade de encomendas por mês, quanto que eu consigo realizar, né? Quanto que eu estou vendendo e quanto que eu consigo entregar? Porque às vezes eu quero aumentar minha venda, mas eu não tenho capacidade produtiva. Eu já estou com a minha capacidade produtiva no total, e aí vou precisar contratar alguém. Será que eu tenho pessoas que eu posso estar recrutando? Eu tenho lá currículos? Então eu preciso entender isso também. O estoque, né? Se eu tenho produtos encalhados há muito tempo, às vezes a pessoa diz, mas uma hora vai vender. Mas às vezes esse produto lá no estoque está te ocupando um lugar que tu poderia ter um produto que gira mais. Às vezes você colocar lá uma promoção, lançar uma promoção, talvez seja vantajoso. Então, precisa entender a estratégia da empresa de vocês. Qual é o momento de liquidar aquele produto, ou de lançar uma promoção, ou criar um combo. O tempo de reposição, às vezes a indústria demora muito tempo para fabricar e ela não entende que ela precisa ser mais ágil nesse processo, ou demora muito para comprar e atrasa a produção, também isso é interessante saber. A questão do desperdício, né? Saber o quanto que vai fora, às vezes ela não contabiliza o desperdício, e isso pode ser também para o restaurante, né? O restaurante também muitas vezes ele não contabiliza o desperdício. Aquele produto que ficou na cuba e vai fora, né? Na padaria, aquele produto que ficou no balcão e não vai ser vendido. Então, essa margem de desperdício também tem que ser contabilizado na hora que a gente está precificando. Eu sei que é bem complexo, talvez, para vocês controlarem todos, mas comecem com um, vão aumentando, né? Crie o hábito de preencher a planilha de DRE, que daí ela já calcula para vocês diversos indicadores que vocês podem estar acompanhando e vão se aperfeiçoando para outras etapas, para criarem novos indicadores. A produção por produto também, às vezes, né? Eu faço lá um pedido de 1000 peças e a minha capacidade produtiva para 1000 peças vai 3 meses. E aí eu fico com aquele gap, né? Que eu só vou entregar daqui a 3 meses. E aí, como é que eu vou girar o meu capital de giro? Como que eu vou fazer capital de giro? Eu tenho capital de giro para bancar esses 3 meses? Perfeito. Se eu não tenho, eu tenho que ter estratégia para isso. E atraso na entrega de insumos, às vezes a empresa leva 2 meses ou leva 15 dias para fazer uma entrega. E aí eu deixo para comprar uma semana antes de eu começar a produzir. Eu vou ficar uma semana parado sem um insumo para poder fazer a produção. Então eu preciso me atentar nisso, no prazo de entrega do meu fornecedor, para poder me programar para as compras. E programar para as compras também pode entrar aí um outro indicador, que é o acompanhamento do fluxo de caixa, de eu saber quando que eu vou ter dinheiro para pagar, para poder barganhar com o meu fornecedor melhor preço ou melhor prazo. Porque se eu faço isso na hora da compra, eu tenho uma melhor compra. Se eu sei que eu estou comprando hoje, é dia 5, e o meu fornecedor me vai dar 30 dias de pagamento e vai vencer lá dia 4 ou dia 5 do mês de maio, e eu olhar o meu fluxo de caixa no mês de maio, o meu dinheiro vai entrar só dia 10, talvez na hora da compra eu consiga barganhar com ele mais 5 dias. Mas se eu não olho isso e eu faço a compra e chego lá no dia 5 do mês que vem, eu não tenho caixa para pagar e eu tentar ligar para ele negociar, ele vai dizer assim: não, depois tu vai receber um aviso de cartório, daí tu paga em cartório. Aí é mais 50, 60 reais que eu vou pagar a mais de despesa, que eu poderia ter me programado melhor lá na compra e ter negociado com ele. Porque na hora que você está comprando, ele também está agoniado para vender, ele também tem meta para bater. E aí, se você consegue negociar lá melhor prazo, você não paga essa taxa depois, na hora que está vencendo. Gente, alguma dúvida até aqui? Como é que tá? Tá muito silêncio aí, tô vendo muito quietinho, tão preocupados?
Nada de Pode abrir o interação. áudio aí, fazer pergunta, né? Qualquer tempo. Ah, Mariana respondeu que está tranquila ali. Então vamos continuar. Vai lá, Marlene. Aí a gente trouxe alguns indicadores que são importantes também para o comércio, né? A taxa de perda de cliente, às vezes a gente não contabiliza lá quantos clientes a gente tem, os clientes inativos, se a gente pode restabelecer, né, voltar a vender para esses clientes, voltar a ter um relacionamento com eles, quanto que custa ter um cliente novo na nossa empresa, né? Quanto que a gente gasta de energia aí também, de din-din, para estar atraindo novos clientes. Às vezes a gente pensa lá, vou anunciar, vou fazer patrocinado lá no Instagram para trazer novos clientes. E os clientes que você já tem, que não está mantendo, que não está. Isso também custa, também tem uma taxa para você perder esse cliente. Então, eu posso estar gerenciando melhor isso para não perder. Eu atendi uma empresa de lingerie há uns 2 anos atrás, eu cheguei lá em fevereiro. Era dia 13 de fevereiro e ela falou assim para mim: Mari, eu não estou nem perto de bater minha meta. Ah, mas eu também não estou muito preocupada, porque os últimos 5 fevereiros eu não consegui bater a meta, os últimos 5 anos. E aí eu perguntei para ela, tá, mas isso está decidido? Ela assim, não, decidido não, mas eu não vejo por onde. Então a gente pegou os números que a empresa dela falava, que aqui tem alguns, o ticket médio, a gente pegou lá os clientes inativos que ela tinha, pegou o valor que faltava para ela bater de meta, o número de dias que faltava para ela efetivamente trabalhar, e nós fizemos uma conta rápida ali, né? Então, quanto que era o valor que faltava para bater a meta, dividido pelo número de dias que faltava para ela trabalhar. E ela chegou num valor X. Olhando o ticket médio é o valor que cada cliente compra contigo em média. Eu sei que pode variar, tem cliente que compra R$ 5, tem cliente que compra 50. Soma as duas vendas ou soma todas as vendas e divide lá pelo número de clientes que você fez de vendas naquele mês, que você vai chegar no seu ticket médio. E aí, fazendo essa conta, a gente entendeu que ela precisava de 5 clientes por dia. Tá? Pegamos lá o cadastro de clientes inativos e a gente viu que ela tinha muitos clientes que não compravam com ela há muito tempo. E aí a gente criou uma mensagenzinha meio que padronizada para a empresa, com uma oferta especial ali de promoção de fevereiro, e ela no dia seguinte ela começou a disparar essas mensagens. Eu sei que a gente identificou como uma média de mercado que para atingir 5 clientes por dia, ela tinha que falar no mínimo com 50 pessoas, porque ela ia buscar essas pessoas em casa, na praia, talvez teria que levar um condicional, então ela teria que chamar mais pessoas, talvez, do que o que passavam na porta dela. E aí eu lembro que no dia seguinte ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Mari, já falamos com 100 pessoas hoje. E isso era dia 13 de fevereiro. No dia 23, ela me manda uma mensagem: meta batida. Ela só conseguiu bater essa meta porque a gente sabia lá que ela tinha clientes que ela não tinha contatado há muito tempo, que a gente tinha o ticket médio, que era quanto cada cliente comprava com ela por mês, né? E a gente fez as contas para ver quantos clientes ela precisava atingir. Eu tenho certeza que a partir daquele mês ela nunca mais deixou de bater uma meta, porque ela aprendeu como calcular e como criar uma estratégia para aquela venda. Talvez você ainda não tenha essas ferramentas, mas a gente pode estar ajudando vocês a construírem. E para isso serve o nosso protótipo, que é o que a gente vai falar na próxima etapa, tá? Lucro por produto também é importante saber. Às vezes tem um produto, lembra do pão francês, que eu ganho pouquinho, mas tem o bolo que eu ganho mais. Então é importante eu saber qual é o meu produto que me bota mais dinheiro no meu bolso e focar nesses produtos que me dão mais dinheiro, né? Ou que tem um giro mais rápido. Tá? E a quantidade que eu vendo por mês também. Às vezes eu vendo 5 e estou repondo 10, repondo 20, então é importante eu saber também essa quantidade. Tá? Para quem trabalha com serviços, né, aí entra o Thiago também, que faz um pouco de serviços, além das calhas, né, acho que ele deve fazer também manutenção e tal. Auto Center também, que trabalha aí com a troca de pneus, mas também deve fazer algum serviço, de repente, mecânico. A gente tem aí a conversão versus orçamento. Às vezes passa vários orçamentos e não tem conversão. Como que está o seu nível de conversão? Quantos orçamentos você passa e quanto você fecha? Tá? Às vezes está só passando orçamento, gastando energia, está usando técnicas erradas ou não está usando a melhor técnica possível para fazer fechamento. E aí a gente pode trabalhar com algumas técnicas de venda e até de abordagem via WhatsApp,
Eu atendi um auto center alguns ciclos atrás, que ela dizia assim, eu passo muito orçamento pelo WhatsApp, mas eu não consigo converter. E a gente foi ver o processo dela lá de vendas, e ela não conseguia converter um número razoável que ela achava de vendas, porque o cliente chegava e perguntava, quanto que sai o pneu tal? E daí ela falou, o pneu tal sai tanto. Ela passou o preço, o cliente já não volta mais a conversar, se o preço não tiver de acordo com o que ele está querendo pagar. Então, a gente criou lá uma estratégia para ela, além de passar preço, ela começar a passar valor, entender a necessidade do cliente. Ele quer mais durabilidade, ele quer mais segurança. Por que ele está procurando aquele modelo? Ele já tem pneu, ele está substituindo. Então, ela começou a criar esse relacionamento, essa fala com o cliente, e ela começou a ir aumentando as vendas dela, né? Depois ela aumentou, começou a gravar um videozinho, mostrar, olha, eu tenho esse que tem isso de vantagem para o cliente, e tenho esse outro que além dessas vantagens tem essa e essa. E aí, depois disso, é que o cliente escolhia o produto, é que ela começou a passar o valor. Então, o preço do produto. Aí ela começou a trabalhar e gerar mais valor, gerar relacionamento e fechar mais vendas. Então, a gente precisa entender ali onde que está, como é que está o nosso número de conversão e qual é a estratégia que a gente pode montar para melhorar isso. O valor do serviço, né, que a gente passa no mês. Será que se eu fizer só aquele serviço é vantajoso para minha empresa? Ou será que eu estou só gastando energia? Tá? Será que tem algum serviço que me gera mais retorno, que eu gasto menos energia e ganho mais? Né, atendi, mecânica de moto, eles disseram: a minha troca de óleo é o meu pão francês, mas eu tenho aqui a mecânica e a elétrica com esses tais serviços que são o meu bolo, que são, né, o meu salgadinho frito. Então, conseguiram identificar lá que tem produto que dá para ganhar mais. E aí eu pergunto para vocês, qual é a cereja do bolo de vocês, né? Ou vocês estão vendendo só o pão francês, tá? E o tempo médio de atendimento, às vezes, né, eu boto lá um serviço e eu não contabilizo que eu vou perder 2 horas. Eu ganhei tanto. A gente atendeu uma empresa outro dia de arquitetura e ela disse: eu consigo vender esse produto por X e eu estou ganhando 200% em cima. Só que ela não contabilizava a hora dela. E aí, quando ela foi contabilizar a hora dela, ela viu: se eu fizer o produto X, eu trabalho só meia hora, eu estou ganhando muito mais do que fazendo esse que eu levo 2 dias. Mas aquele de 2 dias gerava, sei lá, 5, 10 mil reais, e o outro gerava 1.500, então ela vendo assim, na proporção, mas quando ela foi contabilizar a hora, ela viu que ela estava perdendo fazendo serviço de 3, 4 dias, tá? Poderia estar fazendo serviço de meia hora e ganhando mais. E o tempo médio de resposta, às vezes tem orçamento, eu falei da empresa de energia solar, eles contabilizaram que do início, quando começa a captar o lead, até a entrega do produto final, eles levavam quase 12 meses. Então pensa, se eles ficar pensando, né, depois que eu passar esses orçamentos que aprovar, é que eu vou fazer mais captação de lead. A empresa quebra. Né? Então tem que ser algo que ele tem que estar toda hora captando e sabe que tem que estar acompanhando até o processo final. Então preciso saber qual é o tempo médio de resposta que o meu orçamento requer. Ok? Dúvidas até aqui? Alguém quer contar algum caso, quer tirar alguma dúvida específica do seu negócio? Graziele, tudo bem esclarecedor. Ótimo, Grazi. Mas se tiver alguma dúvida da tua empresa, por favor, pode contextualizar no chat ou pode abrir o microfone, fica bem à vontade. Pode passar, Marlene. Então, como fazer essa gestão de desempenho, né? É importante, primeiro, definir quais são os indicadores que são importantes para vocês, né? Além do faturamento, das metas, né? Então, saber quais mais são importantes para vocês. Para nós, dentro do projeto, tem 3 que são importantíssimos, que é o custo variável, o número de pessoas ocupadas e o faturamento bruto, tá?
Os custos variáveis, depois a Marlene vai contextualizar certinho, o faturamento bruto acho que não tem muito erro, né? E o número de pessoas ocupadas também é o número de pessoas que realmente efetuam algum trabalho dentro da empresa, mas tem algumas especificações também que a Marlene vai dar detalhes. Então, eu coleto esses indicadores, Maria, eu faço o quê? Bom, você vai fazer da maneira que você se sentir mais confortável. Você pode usar um sistema, você pode usar uma planilha, você pode usar uma agenda, mas é importante que você relacione esses dados não só de um mês, mas de vários meses, tá? Então, define lá quais são os indicadores e coleta essas informações. Mari, mas eu não contabilizo, eu não tiro nota do que eu vendo. Então, a gente tem que passar a contabilizar. Ou a gente vai tirar uma notinha, mesmo que seja de controle, ou a gente vai fazer uma anotação na agenda, vai pegar uma folha da agenda lá, e naquela folha a gente vai colocar, vendi tanto, tal dia, né? Coloca lá a data e o valor que você vendeu. O importante seria que você fizesse pelo menos um livro caixa, que você contabilizasse lá um caixa, um livrinho, um caderninho, pode ser um caderno comum. Você coloca o que vendeu e o valor de venda, se foi à vista, se foi a prazo, se foi no cartão, pode colocar uma identificação com uma letra, mas é importante que você contabilize lá todo dia e faça o fechamento. Ah, hoje eu vendi tanto, né? Soma todas as vendas e faz o fechamento do caixa no dia, tá? Se nem essa informação você consegue gerir, converse com a Marlene para a gente arranjar um método aí para fazer esse controle. Então, eu vou coletar essas informações, esses dados, e vou alimentar ou o sistema, uma planilha, uma agenda, um caderno, a maneira que eu conseguir monitorar isso. Mas eu não posso o quê? Deixar uma informação lá no dia 1 e a outra informação lá no dia 30. Eu tenho que trazer isso de forma que eu consiga visualizar o que está acontecendo dentro do meu negócio, tá? Para eu poder ir para a etapa 3, que é a análise dos resultados. Eu conseguir identificar, tomar quanto que é, né, o meu ponto de equilíbrio, quanto que está tendo de lucratividade, se eu estou tendo lucro ou prejuízo, é importante eu saber isso mês a mês, tá? E aí eu vou para o passo 4, que é comunicar a equipe, olha, a gente está batendo a meta, a gente está atingindo, não está, a gente tem que vender mais, qual é o produto que a gente tem que vender mais, né? Porque talvez, se eu deixar eles vendendo só o pão francês, eu tenha que trabalhar muito mais do que se eles começarem a vender o bolo, vender o salgado, né? E talvez eu consiga equilibrar mais. E aí eu vou criar estratégias e ações necessárias para corrigir os gaps que estão acontecendo dentro da minha empresa, ok? As metas, para quem trabalha com meta, é importante que ela seja acompanhada, tá? O importante seria que vocês conseguissem acompanhar diariamente. Ah, bateu a meta no dia anterior, não bateu, quanto que falta, porque daí ainda dá tempo de fazer algum controle. Mas se você não conseguir fazer controle diariamente, pelo menos semanalmente você teria que fazer, porque daí ainda dá tempo de fazer uma correção dentro do mês. Se você deixar para acompanhar isso só lá no final do mês, o único feedback que você vai dar para a equipe é: batemos a meta ou não batemos a meta. E aí talvez não dê para criar estratégias para aquele mês, só para o próximo. E às vezes demora muito para tornar isso viável para a empresa. Pode passar, Marlene. Aqui a gente trouxe algumas ferramentas para que vocês consigam acompanhar esses indicadores, tá? Então, você pode usar ali um checklist, né, para ter identificado para você quais são os indicadores importantes para você começar a acompanhar. Então, é importante, pode começar por uma ferramenta manual, uma agenda onde você consiga anotar, ou um caderno onde você consiga anotar isso, para não estar com esses dados voando e quando precisar da informação, não saber onde buscar ou demorar muito para procurar, tem que estar sempre em vista e à mão. Se usar, então, a gestão à vista, que é o passo 4, melhor ainda, né? Botar lá num quadro, num mural, seria ideal, porque daí você consegue levantar a cabeça, bater o olho e identificar como é que está a situação da sua empresa. Mas se não quiser a gestão à vista e não quiser a agenda, a gente tem também as planilhas. Nós usamos muito dentro do projeto a planilha e a Marlene vai disponibilizar para vocês, se já não disponibilizou, né, essa planilha financeira. Inclusive, tem um vídeo do Rafael mostrando como usar a planilha para quem quiser
se atualizar e usar a planilha, seria bastante interessante, é muito prático para o empreendedor, porque ela já calcula, você não precisa ficar preocupado em fazer os cálculos, porque ela já vai dar os resultados certos para vocês. Quer comentar alguma coisa, Marlene? Perfeito, Mari. É isso aí mesmo. A planilha alguns têm, não cheguei a disponibilizar no grupo, mas alguns têm porque assistiram a palestra, né? E aí receberam o material. Mas isso eu posso fazer também, colocar para todos no grupo também o Isso, arquivo, né? disponibiliza para todos. Eu, por exemplo, eu usava sistema, gente, enquanto empreendedora, mas qual é o problema do sistema? É que eu não conseguia enxergar as informações ao longo do tempo. Então, eu abria lá, olhava janeiro. Ah, tá, janeiro tá assim. Daí eu abria e olhava fevereiro. Aí, qual foi a diferença mesmo para janeiro? Daí tinha que ficar abrindo um e outro, dando print da tela. E a planilha, ela te mostra desde o primeiro até o último mês do ano. Então, a gente consegue visualizar isso melhor. É uma leitura mais fácil, mais rápida, no meu ponto de vista, mas cada um usa a ferramenta que se sentir mais confortável. E a número 5 ali é um sistema, né? Então, se você estiver o sistema e quiser utilizar ele, não tem problema nenhum, pode utilizar. Eu sugiro que daí eu salve, né? Ou bote isso, imprima de alguma forma, para você conseguir acompanhar melhor pelo menos enquanto você ainda não tem o entendimento e a leitura rápida desses indicadores que são essenciais para a sua empresa. Tá? Pode passar. Eu trouxe um caso aqui, que é um caso de uma empreendedora, ela apresentou no ciclo presencial para a gente, nesse ciclo 3, e ela me permitiu falar em nome da empresa. Esse é um restaurante, ele é o restaurante Parnassá, ele fica aqui dentro de uma mecânica bem grande que tem aqui em Tubarão, e eles tinham vários gargalos, e um dos gargalos dela, no começo, era vender pouco. Ela não tinha possibilidade de aumentar as vendas porque ela não podia fazer anúncio. A empresa onde ela estava situada não permitia que ela trouxesse pessoas de fora para vir almoçar ali. Ela funcionava como um restaurante industrial, porém ela tinha as limitações, né, do restaurante industrial, que era para servir só aqueles funcionários, mas ela tinha um custo para manter essa cozinha lá. Ele cobrava um aluguel dela. E as despesas dela eram muito altas, então ela identificava que ela precisava vender mais. Por conta disso, ela começou a fazer marmitas e entregar, porque ela não podia trazer o pessoal para almoçar ali. Só que o preço do almoço dela era surreal. Ela vendia almoço a R$ 12, livre. Tá? E aí você me pergunta o que ela servia nesse almoço. Ela servia 5 tipos de carne e guarnição. Então, eram 2 ou 3 tipos de carne e mais 2 ou 3 guarnições. Fora as saladas, que eram 8 tipos de saladas e mais os complementos. Então, ela tinha um buffet bem farto. O buffet quente eram 2, 4, 6, 8, 10, quase 10 cubas de quentes, mais as saladas. Então, era bastante coisas assim que ela oferecia naquele almoço por R$ 12, tá? E ela dizia: eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso anunciar as marmitas e vender mais. E a marmita também, a marmita dela era com 700 gramas e ela vendia R$ 13. E aí a gente foi levantar, fomos criar ali a planilha de indicadores, ela não sabia preencher, nós sentamos juntas, preenchemos a planilha, e quando a gente preencheu a planilha, a gente identificou que os custos variáveis dela estavam colados no faturamento. E aí ali a gente já viu uma luz vermelha acender, né? Que não era só vender mais, se a gente aumentasse as vendas dela, talvez a gente prejudicasse o funcionamento da empresa dela e até quebrasse, ao invés de ajudar. Então ela tinha uns custos muito altos e ela não enxergava isso. Para ela conseguir fazer o almoço do dia, gente, ela tinha que esperar o cartão cair às 8, 9 horas da manhã, ir no mercado fazer compra, para depois iniciar o almoço. E ela, a cada 2 ou 3 meses, ela precisava fazer um empréstimo para colocar na empresa. Quando ela chegou para mim no projeto, ela devia R$ 420 mil, tá? Em dívidas. Ela devia para tudo, banco, fornecedores, agiota, não tinha para quem ela não devesse, tá? E ela não conseguia mais comprar a prazo, ela só conseguia comprar à vista, porque ela, se ela pagasse o que ela devia a prazo, ela não conseguia repor a mercadoria e não conseguia continuar servindo, tá? Então a gente identificou primeiro que a precificação estava incorreta através dessa planilha que ela preencheu.
e que ela tinha uma baixa lucratividade. Aí vem o medo do empreendedor, né? Mas se eu aumentar o meu preço, eu vou vender menos, eu vou deixar de vender. Aí eu disse, mas se tu continuar vendendo nesse preço, tu vai falir, tu vai quebrar. O que que tu prefere? Continuar gastando energia fazendo empréstimo para pagar o almoço para outras pessoas ou realmente colocar a casa em ordem? Ela parou, pensou, foi feito também a consultoria financeira, tá? Ela precisou fazer a consultoria financeira para entender da precificação, da montagem dos preços e fez o alinhamento, sentou com o dono da empresa, abriu o jogo para ele, viu que os custos dela para manter o restaurante era muito mais alto do que ela conseguia vender para ele. Se entenderam, reprecificaram, né, subiu o preço e ela teve um outro olhar. A gente prototipou um novo produto, um novo serviço, onde ela, ao invés de servir marmitas, que ela tinha uma gama, né, de entregas, onde ela tinha um vasto território, como é que a gente fala? Me ajuda aí, Marlene, que faltou a palavra. Que Um ela tinha muitos portfólio de lugares para produtos, sim. entregar. Não, era muitos lugares para entregar, então ela era muito picadinho. Entregava Tá. uma marmita aqui, duas lá no outro bairro, era muito picado. Aí Entendi. ela pensou em fazer a comida transportável, tá? Então ela procurou no mercado, viu que tinha uma nova forma de transportar comida que ninguém fazia aqui ainda, que já faziam em São Paulo e Curitiba, que seria através de umas caixas lá de transporte. Ela adquiriu uma ou duas caixas e começou a oferecer para aquelas empresas onde ela servia marmita a comida transportável. E essas empresas começaram a fechar com ela esse tipo de negócio, que seria como se fosse uma cozinha industrial, só que ela não precisa montar uma cozinha em cada lugar, ela usa a estrutura que ela já tem. Com isso, ela começou a aumentar as vendas, fechar contratos, e ela passou de um faturamento de 35 mil para 150 mil. Hoje, faz um ano e meio que ela acabou o projeto, ela já pagou os 420 mil, ela não deve mais para ninguém, voltou a comprar prazo, inclusive com prazo maior de, de pagamento, que ela não tinha antes. Aumentou não só a lucratividade, aumentou também a rentabilidade e aumentou as vendas e o número de colaboradores. Então, ela teve aí um ganho bem significativo, mas ela só conseguiu isso porque ela sentou, parou, preencheu a planilha e, mais que isso, ela teve a honestidade de dizer para nós que ela estava com aquela dívida e que ela não sabia como fazer para pagar. Porque a gente não tem como trazer para vocês uma solução de um problema que não existe. Se vocês não enxergam, às vezes, aquilo como um problema, como uma dor para a empresa de vocês, é difícil a gente levar a ferramenta certa, né? Então, ela teve a dignidade lá, falou: eu não sei fazer planilha. A gente sentou, não, vamos fazer juntos então. Sentou, preencheu e conseguimos trazer para ela aí mais lucratividade e o melhor de tudo, né? Ganhar dinheiro. Hoje ela não está mais no operacional, antes ela fazia marmita por marmita. Hoje ela não faz mais, ela tem a pessoa que ela fez, desenhou o processo e as pessoas preenchem, tem o checklist lá para acompanhar. E ela diz que funciona muito melhor do que quando ela estava lá fazendo as marmitas, porque ela não tinha tempo para supervisionar eles. Certo? Entrega muito fracionada, é isso mesmo, Gabriel. Isso mesmo. Ela fazia essa entrega picadinho, né? Hoje ela entrega em empresas, então ela não cancelou todas as marmitas, mas ela ficou com algumas empresas que ainda não têm porte para fazer a comida transportável, que compram, sei lá, 10 marmitas, 5 marmitas, mas que são empresas que foram reajustados o valor e para ela vale a pena. Ah, e outra coisa também, ela ajudou o meio ambiente, né? Porque essas embalagens de isopor, elas demoram também a se decompor, e ela nem tinha observado por esse lado. Quando a gente foi fazer o preenchimento do PNI lá, a gente identificou isso também, tá? Vamos lá, pode passar. Então, agora eu vou deixar com a Marlene, né? Já falei demais aí, já cansei muito o pessoal. Mari, agradeço a tua fala, né? Super pertinente, exemplos super pertinentes.
Antes de falar um pouquinho sobre essa introdução, que eu quero falar um pouquinho sobre produtividade, sobre um indicador que o Sebrae coloca para todas as empresas monitorarem, eu gostaria, assim, de aproveitar a fala da Mari e fazer, assim, uma convocação a vocês, não é? Então, nós temos aí um período de 6 meses, que é o tempo... Já são só mais 2. Exatamente, que tem a ver com essa fala aqui dessas afirmações, questão de tempo, que voa e tudo mais. Mas eu gostaria, ainda na questão dos indicadores, de fazer, assim, uma convocação a todos vocês. Muitas vezes, se observa que o gestor ele tem uma percepção, né, de determinados problemas. Isso, a minha fala não é julgando essa percepção e nem absolutamente nada nesse sentido. Mas muitas vezes existem alguns problemas, né, que são levantados e existem vários outros que também seriam solucionados, ou esse que foi levantado, se houvesse, para algumas empresas, esse olhar para os indicadores. Então, a Mari, ela fala com propriedade, por quê? Porque já foi empresária, né, Mari? E sabe, durante 18 anos. Durante 18 anos. A Mari tem uma larga experiência como agente local de inovação, né? Vocês notaram que ela tem muitos exemplos para trazer a vocês de empresas que participaram do programa. E o que eu posso dizer é do que eu vivenciei na minha atividade profissional também. Então, acreditem que olhar para os indicadores, definir os seus indicadores, monitorar e usar essas informações com periodicidade para tomar decisões, não é? Não esperar, como a Mari disse, daqui a um mês eu vou olhar, e todo dia, e corrige. Todo dia, poxa, melhorei aqui, vou fazer igual amanhã. Opa, vou buscar alguma ferramenta para melhorar depois de amanhã. Então, assim, os indicadores, eles são uma bússola, não é? E se as empresas não têm essa bússola, para onde estão indo e onde querem chegar? Então, eu faço essa convocação a vocês para que, nesse período do programa e em diante, vocês olhem para isso, não é? Quem ainda não olhou, não é? Porque realmente monitorar os indicadores e definir os indicadores, isso é muito, muito, muito importante para a empresa. Então, eu já vivenciei isso em uma que não monitorava e outra que monitorava. Então, tem um abismo entre as duas, não é? A que não monitorava, já cheguei a comentar com alguns de vocês, fechou. A que monitorava é uma das maiores do mundo, não é? Então, há um fundamento em se fazer isso, há um fundamento nessa insistência, né, por parte do Sebrae, em chamar essa atenção dos empresários, porque controlar indicador não é coisa de empresa grande, ou média, ou pequena, qualquer uma. É qualquer uma, não é? Então, dito isso, né, a gente colocou aqui algumas afirmações que nós ouvimos com uma certa frequência, né, dos gestores, né? Por exemplo, eu queria um dia de 48 horas. Né? Por quê? Aí cai dentro disso que a gente está comentando agora. O tempo voa, o dia voou, a semana voou. Nossa, é domingo de novo. O programa era quem falou. Nossa, 6 meses é muito tempo. Daqui a pouco já está acabando, não é? Mais um colaborador resolveria o meu problema. Aí fica a pergunta assim, será? Será que esse colaborador resolveria o seu problema ou será que ele traria mais problemas para você? Porque, por vezes, você pode contratar um exército. Não vai funcionar. Se não tiver uma regra na hora da contratação, se não tiver assinatura de termos como vocês fizeram para participar do programa, o que é a minha responsabilidade e o que é a sua responsabilidade? Não funciona se não delegar. Não funciona. Às vezes, não é uma mão de obra que você precisa, é um remanejamento dos colaboradores que você já tem. Mas eu, gestor, sou a única pessoa que faz tudo aqui dentro da empresa. Ok, a gente entende esse cenário também. Mas muitas vezes tem empresas que têm alguns colaboradores, que seja mais um além do gestor, e não funciona.
não é? Outra fala importante que a gente ouve com uma certa frequência, e o dia passou, e eu tenho a impressão que eu não fiz nada. Então, assim, você fez bastante coisa nesse dia. Só que, já comentei com alguns de vocês também, às vezes a atividade foi serviço de bombeiro, ficou apagando fogo o dia inteiro, muitas vezes de problemas que são reincidentes, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, não é? E ficou para trás o quê? Quem é que tem que fazer as ações, o olhar estratégico da empresa? Quem que tem que fazer? Quem tem que olhar para a gestão da empresa, não é? Então, muitas vezes se faz muito do mesmo. E a tomada de decisão sobre o rumo que a empresa tem que tomar acaba ficando para trás. Então, fica uma pergunta para vocês: como é que eu torno o meu trabalho mais eficiente no meio desse cenário todo? E aí, nesse gancho, aproveitando que fizemos aí a etapa 2, aí pegamos aqui a mesma ideia da etapa 2, ideias de solução, que tem a ver com soluções, né? Isso tem a ver totalmente com a melhoria da produtividade. A produtividade é tema dessa nossa conversa aqui, não é? Então, um problema que a gente nota que se repete muito, o gestor fica muito tempo no operacional, né? Então, ideias de solução para isso e trazendo à tona algo que se repete, não é? Não importa o segmento, isso é um fator que se repete, um problema, né? Que se repete. Então, quais são as recomendações que nós gostaríamos de fortalecer nesse momento? Já falamos disso em outras ocasiões, né? Com vários de vocês também. O que é importante? Delegar atividades, né? A Mari comentou que o gestor que trabalha muito não traz dinheiro, né, Mari? O Sebrae sempre costuma falar, né, que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, porque está Trabalha lá no demais. operacional, não pensa estratégico. Exatamente. Então, assim, delegar tarefas quais? Principalmente operacional. E aí, ter esse tempo, essa oportunidade de olhar o cenário para a empresa. Ter a oportunidade de buscar quais são as tendências do mercado, ter a oportunidade de olhar o que precisa ser comprado e buscar um preço melhor, negociar, ter um percentual da atividade do dia voltada para melhorias para a empresa, para além de apagar fogo, não é? E delegar de verdade. Mas o funcionário não faz direito, tem que eu fazer. Então, poxa vida, por que esse funcionário está ali? Se você tem que fazer tudo. Mas observe, você ter que fazer tudo não está funcionando. Não é? Outra ideia de solução. E se ele contratou o funcionário, né, Marlene, desculpa te cortar aí, mas se ele contratou o funcionário só para fazer pagamento e não vai delegar, não vai passar as atividades que o funcionário tem, de repente a gente se candidata também aí, né? Se é só para receber o pagamento, a gente aceita. Não é? Então é super importante, assim, né, encontrar formas, né, quem já faz ok, né, então a gente tem empresas aqui no nosso grupo que já fez um movimento nesse sentido, e sabe que eu estou falando, né, e já começou a colher os frutos disso, né, então é uma outra vida, a partir do momento que se faz essa delegação de tarefas, principalmente do operacional. Outra questão é criar lista de afazeres, né, de tarefas para quem tem os colaboradores, né? Por quê? Não, mas eu já falei para ele o que ele tem que fazer, eu já falei para ela o que ela tem que fazer, mas todo dia eu tenho que ficar falando da mesma coisa. Então, assim, crie procedimentos, padronize, escreva. Mas sabe que tem que limpar aqui, sabe que tem que apagar a luz, sabe que é para desligar o ar-condicionado, sabe que é para fazer um monte de coisas, mas não faz. Então, descreva, formalize o que cada um tem que fazer. Atribua responsabilidades para os funcionários. Coloque isso num termo de contrato para quando ele entrar, ele saber que ele tem que fazer isso. Treine ele antes dele fazer isso, porque só escrever não resolve. Cada um interpreta de um jeito, às vezes, uma mesma coisa que está descrita, não é? Outro ponto importante, quem tem equipe, né? Quem tem colaboradores,
Faça reuniões com a sua equipe. Que tipo de reuniões? Reuniões produtivas, né? Tenha um canal de abertura para que a sua equipe traga os problemas, porque muitas vezes é aquele colaborador que está 8 horas ali fazendo atividade que sabe a solução, que tem uma ideia de solução. Ele está ali no problema todo dia, mas por vezes ele tem uma ideia de solução, né? Então, fazer reuniões produtivas com a equipe visando essa troca, né? Essa abertura, né? Essa troca de informações. A partir do momento que delega, que define as atividades, descreve essas atividades, supervisiona os trabalhos dos colaboradores, né? Não existe assim, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora não vou mais olhar isso, tem que monitorar o tempo todo, não é? Por quê? Porque às vezes houve uma falha de entendimento, às vezes precisa fazer alguma correção, e aí isso vai sendo ajustado já quando o problema acontece, não é? Então, essa supervisão dos trabalhos dos colaboradores permite corrigir erros de interpretação, permite dar feedback para os colaboradores, né? Entendendo que o feedback pode ser positivo ou negativo, mas não importa, é uma forma de melhorar, né, o desempenho, tanto do colaborador como também da empresa, né? Porque o colaborador trabalhando bem, isso vai refletir no resultado da empresa, né? Em vários níveis, não só nos números, né? E treinar a equipe. Quando? Quando contrata, periodicamente, aí dependendo do assunto, cada empresa vai definir a periodicidade. Eu vou treinar a minha equipe, eu vou fazer uma atualização, né? Eu já treinei, mas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses eu vou treinar de novo, né? Por quê? Porque é importante resgatar aquilo que foi dito. Então, assim, não se treina uma vez e esquece. Se treina periodicamente, para sempre ter ali, tudo atualizado, né? Refrescar a memória do colaborador sobre as atividades que ele tem que fazer. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer até agora? A Mari também, Mari, fica bem à vontade, tá? Eu gostaria só de completar 2 coisas que eu achei bem interessante da tua fala, né? Eu queria complementar ali que quando tu falou, né, de identificar o problema ali, de supervisionar, é que quanto antes ele consegue identificar o problema, menor vai ser o custo. Às vezes eu não faço esse acompanhamento e vou olhar só lá no final o produto acabado. E às vezes eu vou ter que, né, inviabilizar a peça inteira. Se eu tivesse identificado um erro lá no início, o custo seria muito mais baixo. E quando fizer as reuniões, muitas vezes a gente coloca o foco, né, em quem causou o problema. Fulano fez isso e aquilo de errado. Tire o foco do colaborador, coloque o foco no problema. O problema não foi o colaborador que causou o problema, está dentro da tua empresa. Então, bota o foco lá no problema. Nós temos esse problema. Como que a gente pode sanar esse problema? E procure ideias de solução para o problema, não para o causador. E aí tu mapeia aquele processo. Então esse processo agora a gente vai fazer dessa forma. Identifica, escreve, desenha mesmo. Às vezes tem que desenhar, às vezes tem que escrever lá. Porque nem todo colaborador, como a Marlene falou, vai entender da mesma forma, né? Tem até uma chargezinha, depois eu vou mandar para ti essa charge, que ela é bem legal, assim, ela fala do processo, né? Como que a pessoa fala e como que o outro entende. Tem uma charge que mostra os 6 ou 9, né? Então, dependendo do lado que você tá, você enxerga de uma forma. E realmente o processo às vezes é assim, a gente fala e diz, mas é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem a mesma leitura que vocês. Até por isso que muitas vezes vocês são um empreendedor, porque vocês têm uma visão mais aberta, e eles continuam colaboradores, porque ele tem a visão de fazer só aquilo ali. E o fato de ser o gestor do negócio, né, ficando no operacional, não se paga, né? Não. Porque o salário de um, entre aspas, né, não é o salário do outro. Sim. Então, Não, o salário do operacional. ficar fazendo operacional. O salário do operacional é o salário mais barato que ele tem dentro da empresa. Apesar de ter um custo alto, né, de custar ali para ele 40%, 45% a mais do que ele paga para o colaborador, é o salário mais baixo que ele tem dentro da empresa. Porque se ele for contratar alguém para pensar o estratégico, não vai ser o mesmo custo. E tem outra, além de não ser o mesmo custo, não vai sair do jeito dele, porque ninguém entende do seu negócio como você. Sim.
Isso que você falou, né, Mara, essa diversidade na interpretação das coisas, né, o que foi dito, que cada um entendeu, às vezes isso é muito interessante, né, porque traz ideias novas, mas muitas vezes isso é uma catástrofe, né? Não é? Tem que saber ler, né? Então, isso tudo, né? Por que falar disso tudo, né? Porque isso afeta em cheio também a produtividade de várias formas. Né? Então, veja o que é o gestor envolvido com atividades onde ele não pode olhar para outras coisas que são extremamente importantes para a empresa. Então, aqui dentro do Ali Produtividade, né, lá na etapa 1, a gente já conversou sobre isso, o Ali Produtividade ele tem como objetivo, né, através dessa ferramenta, essa metodologia que o Sebrae construiu, melhorar a produtividade das micro e pequenas empresas. Principalmente olhando para quê? Aumentar o faturamento ou reduzir os custos, não é? E quanto aos colaboradores, quem não tem, permitir que tenha, né, melhorando esses números também, e aqueles que estão, manter esses colaboradores também. Não é? Por quê? Porque equipe engajada, uma equipe que já conhece do processo, do produto, do modus operandi da empresa, né? Então é importante fomentar, né, construir e manter esses colaboradores que estão juntos aí, que vestem a camisa da empresa, não é? Mas será que eles estão dando a camisa, Marlene, para eles vestirem, né? Pois é, eu não Será vou que tem, essa. será que tem as regras claras lá? Porque às vezes você diz assim, na minha empresa não pode usar celular. Mas isso às vezes não está claro para o colaborador. Às vezes você não deixou isso descrito lá nas regras da sua empresa. E quando você não cria as suas regras, você vai se sujeitar às regras dos outros, né? Então, se ele acha que é importante para ele usar o celular, ele vai usar. Você não quer dar aquele exemplo da empresa, do celular? Então, eu estou atendendo uma empresa de autoescola agora. Eu já atendi uma outra também que tinha problema com celular. Nessa autoescola, ela fazia 1 ano que ela estava tentando resolver esse problema. Eles não tinham as regras claras e aí eles criavam, não pode usar o celular. Perfeito. Mas só falavam. Até que chegou um ponto que, como já estava muito bastante, toda reunião eles tinham o mesmo problema. Baixa produtividade, né? Os alunos reclamavam do professor, porque o professor ficava assistindo série, ao invés de estar acompanhando o aluno que estava tendo aula, né? Estava fazendo a aula ali de moto, por exemplo. E aí eles tiveram que criar uma regra, levaram o problema para a reunião e na reunião os outros colaboradores sugeriram a aquisição de uma caixa onde quando esses colaboradores chegassem na empresa, eles iam colocar o celular lá dentro dessa caixa transparente. Aí ela falou assim para mim: olha que ponto eu tive que chegar. Comprei a caixa, está aqui na minha sala, e todo colaborador entra, bate de cartão e vem aqui largar o celular. Mas foi algo que eles mesmos sugeriram, né? E aí começaram a acatar. Precisava disso? Talvez não. Se tivesse a regra clara lá no início, quando ela contratou o colaborador, né? E existem também algumas ferramentas que vocês podem utilizar, como advertência verbal, advertência escrita, mas para você chegar nesse nível, vocês têm que ter as regras claras da empresa, né? Eu atendi uma que era de produção de quadros, e daí ele falou assim: aqui já aqui tem a regra que não pode usar o celular. E aí eu olhei assim para a parede dele, vi que tinha um mural, e ele disse: o que que tu está procurando? Eu disse: eu estou procurando a regra clara. Se ela é clara, ela tinha que estar escrito aqui para o teu colaborador. Ele disse: eu nunca descrevi, porque eu acho que isso é tão óbvio, a gente fala sempre. Eu disse: mas então a partir de agora tu escreve, pede para eles assinarem as regrinhas da empresa, coloca lá na ficha do colaborador e coloca aqui no mural também. Porque a partir daqui está escrito agora, você pode dar uma advertência para eles e pode cobrar isso. Se você não criar a sua regra, vai ter que se sujeitar. Se você tiver 5 empregados, são 5 regras diferentes. Se você não criar suas regras, suas normas na sua empresa, você vai ter que se sujeitar dos seus clientes também. E aí, quantos clientes vocês têm? Quantas leis vocês vão ter que se sujeitar dentro da empresa de vocês? Faz fiado? Faz no boleto? Vende para cobrar depois lá na minha empresa? E assim vai. Tá? Sim, Mari, obrigada. Então, dentro desse contexto aí da produtividade,
Agora eu chamo a atenção de vocês, né? Eu já conversei com todas as empresas sobre isso, né, na etapa 1, e novamente, né, apresentando qual é que é o indicador de produtividade que o Sebrae coloca para todas as empresas que participam desse programa monitorar. Então, esse indicador ele é calculado dessa forma, né? O faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. Então, olhando cada um desses parâmetros, né, dessa equaçãozinha aí, o que é que vem a ser o faturamento bruto? Faturamento bruto é tudo aquilo que entrou, né, baseado no que foi vendido, né, em produto ou em serviço da empresa, durante um período que geralmente a gente considera o mês, né? Então, o conceito do faturamento, né, ele é mais tranquilo, né, mais simples, digamos assim. E os custos variáveis, né? Os custos variáveis, eles dependem diretamente das atividades da empresa. Então, esses custos ou essas despesas, elas vão variar com o volume de vendas da empresa. Então, quais são os custos variáveis, né? Exemplos de custos variáveis. Matéria-prima, insumo, embalagem, frete, comissão em cima de vendas, que dependendo do negócio não é vendas, né? É outra atividade, mas é a comissão que se paga para o colaborador, pelo trabalho que ele exerceu, o que mais? Os impostos, né? Então, esses são custos variáveis. Mas aí, lembramos, né? Aqui no grupo, não tem nenhum, né? Mas existem alguns segmentos que o que é custo variável para um segmento não é para o outro, né? Então, por exemplo, o escritório, isso que eu relatei, entra nos custos variáveis, né? Custos fixos é o quê? Aqueles custos que, independente se você vendeu ou se você não vendeu, você tem que pagar igual, né? Então, o aluguel, o salário do colaborador, a internet, né? A água, a energia elétrica, né? Então, no caso, custo fixo, se é um escritório, isso tudo entra como custo fixo, né? Mas, por exemplo, se for um salão de beleza, aí energia elétrica e o valor que se paga da água no mês não é mais o custo fixo. Para um salão de beleza, isso entra como custo variável, não é? Então, nós temos ali um material pronto, né, listando o que entra no custo fixo, o que entra no custo variável. Caso alguma empresa tenha dúvida, é só nos procurar, né, que a gente fornece esse material para tirar as dúvidas, né, na hora que vocês, quem não tem, né, a informação, na hora de vocês forem fazer esse levantamento. E, por fim, as pessoas ocupadas, né? Então, o que vem a ser essas pessoas ocupadas? São aquelas pessoas que atuam na empresa, não importa se tem contrato formalizado ou não, se elas são remuneradas ou não, são aquelas pessoas que trabalham pelo menos 1 hora por semana na empresa, né? E aí também tem as exceções, né? Quem que entra nesse cálculo? O sócio, o proprietário, pessoas da família que trabalham na empresa, aquelas pessoas que estão de férias, aquelas pessoas que estão de licença até no máximo 15 dias, essas entram nesse cálculo. Quais as pessoas que não entram nesse cálculo? O estagiário, o menor aprendiz, aquelas pessoas que são remuneradas e estão de licença há mais de 15 dias, por exemplo, licença maternidade, não entra nesse cálculo. Terceiros, também não entra, não é? Então, caso vocês tenham dúvidas acerca disso, é só nos procurarem também, para na hora de fazer o levantamento das informações, né, considerar o que precisa ser considerado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? Então, vou seguir. Pode Tem seguir, alguma coisa no chat? Não, no chat está tudo parado, tudo tranquilo. Tá tudo certo. Tá né? tudo Então, dominado. tá tudo dominado. Então, nesse contexto, né, eu coloco aqui o que é que tem pela frente, né? A gente vai ter em breve
vou comunicar vocês no grupo quando que vai ser a nossa etapa 4, que é a oficina de prototipagem. Então, ela vai ser no formato online também. É sempre muito importante a participação de vocês ao vivo aqui, né? Para tirar dúvidas, né? Essa oficina ela é bastante importante, né? Porque ali a gente fala sobre os tipos, né, de protótipo, como as etapas, né? Tudo bem certinho, como que se desenvolve essa prototipagem. Na etapa 5, eu volto aí na empresa de vocês. Para quê? Para fazer duas coisas. A primeira é levantar o T0, né, que é o indicador, esse indicador de produtividade que eu acabei de mencionar. Então, é bem importante que vocês levantem essas informações e tirem as dúvidas, né, nesse tempo, para quando chegar a etapa 5, nós conseguirmos obter essa informação aí de cada empresa, não é? Então, a medida na etapa 5, né, é referente ao resultado do mês de março, tá? E além disso, de medir, né, o T0, esse indicador, a gente auxilia vocês na construção do protótipo de vocês. Então, nesse momento, vocês já vão ter escolhido qual a solução que vocês querem prototipar. Então, a gente olha para isso, ajuda na construção, verifica quais ações cada empresa vai ter que fazer, não é? Na etapa 6, vocês já vão ter colocado em prática, né, as informações da etapa 5, vocês vão implantar a solução, então é o momento de olhar e observar assim, poxa, quais dessas ações que foram definidas lá na etapa 5 estão funcionando? Quais não estão funcionando? Quais precisam de ajuste, que aí melhora? Ou, no meio do caminho, surgiu algum problema que não estava previsto. Então, essa é a hora, na etapa 6, de fazer todas essas considerações. E a etapa 7, né, a gente fecha ali o último encontro, né, com as empresas para fazer a avaliação da implantação. E aí, funcionou? Resolveu o problema? Não resolveu? Faltou? O que faltou? Né? E olhando para como que vocês podem dar continuidade para além de quando o programa terminar. A etapa 8 é a etapa final, né? É um encontro coletivo, onde a gente deixa sempre o convite a todas as empresas que participaram, né? Quem quiser fazer o seu relato, a sua experiência de participação no programa, quiser trazer, né, a sua vivência, os resultados que teve. E sempre nesse momento trazemos também um caso de sucesso, né, para apresentar para vocês. E não esquecendo, né, que a etapa termina no mês 6, o programa, perdão, termina no mês 6, mas em outubro eu volto na empresa para coletar o indicador UTF, né, porque a ideia é o quê? Lembra que é faturamento menos custos variáveis dividido por pessoas ocupadas? Então, vamos supor que agora, na largada, cada empresa faz a conta, quanto que deu? Pessoas ocupadas, 1.000. O que a gente espera? Que durante esse processo, lá em outubro, olhando como mês de referência setembro, o resultado de setembro, não seja mais 1.000, seja mais do que isso. Só um minutinho, Marlene, não é o pessoas ocupadas, é a produtividade, né? Mari, não... Obrigada. A produtividade... Percebi que eu falei isso. Obrigada, Mari. Então, o que se espera? Que esse número aumente, né? Porque isso vai impactar na lucratividade da empresa também, né? Acredito que seja isso, Mari. Você tem alguma colocação mais para fazer? Não, tranquilo. Só queria convidar o Gabriel, ver se ele quer dar alguma palavrinha com eu vou os empreendedores. Vou tirar o compartilhamento. Eu acho que agora a gente terminou. Certo. Bom, boa noite. Parabéns ao empresário que está fazendo um trabalho excelente. Muito boa explicação das dúvidas. Gabriel, teu áudio está muito ruim. Uhum. E agora? Melhor? Melhorou. Agora melhorou. Esses fonezinhos de ouvido que tem que botar o microfonezinho na boca, né?
Bom, então, recomeçando aqui, eu queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Foi muito boa a apresentação das duas, né? Conteúdo bem rico, muito bem trazido a experiência das duas. Eu acho que isso é muito relevante, né, para quem está participando do programa. E até assim complementar um pouquinho do que vocês falaram muito bem sobre a necessidade do empreendedor tomar esse papel proativo na mudança, né? Que não adianta contratar gente a mais se ele não delegar, que não adianta ele realmente não ter um indicador para ver se está indo bem e assim por diante. E complementar no sentido de dizer que toda mudança tem um custo, né? Então, esse é o grande lance que o empreendedor tem que entender. Ele não vai conseguir melhorar o negócio sem investir primeiro. E esse investimento muitas vezes é dinheiro, né? Que a gente tem que comprar uma ferramenta, tem que comprar, investir numa marca nova, contratar um colaborador. E muitas vezes, e até diria que a maioria das vezes do empreendedor, né, da nossa realidade, esse investimento em tempo e energia, né? Ele tem que fazer um esforço extra. A rotina não tende a tornar as coisas melhores, ela tende a tornar as coisas mais difíceis. Então, se ele não quiser pagar o custo para melhorar, a gente tende a ter um resultado pior ao longo do tempo, né? E justamente a nossa metodologia vem aí para ajudar a tornar esse custo mais barato, né? Com uma pessoa de fora que vai dar não só o apoio técnico, mas também o apoio moral, que a gente sabe que é importante, para poder estar atingindo o resultado. Então, aproveitem, né? O Voa, né? Eu acho que são 2 meses, mas na verdade são 3, né? Que nós estamos no começo de abril aí. Então, o tempo voa muito rápido, mas já foram 6 e a tendência é acabar. Então, aproveitem a oportunidade, ok? É isso aí, obrigado. Obrigada, Gabriel, Obrigada. pelas palavras. Alguém gostaria de expor alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Alguns entraram depois, né? Graziele, o Márcio. A Graziele, se quiser Opa. abrir o microfone e se apresentar, por favor, fique à vontade. O Márcio também. Oi, eu sou. Tá escutando? Sim, pode falar, Grazi. Eu sou a Graziele, então apresento eu a empresa, é isso? Isso, o nome da empresa e a cidade. É que a gente trabalha até às 7. Aí até sair mesmo, né? Vai 7 um pouquinho. Eu comecei a escutar um pouco no carro, mas não deu, as crianças falando, enfim. Entrei mais tarde. Aí eu sou de Tubarão, a gente tem uma agropecuária, trabalha só eu e meu esposo. É a agropecuária Verde Vale, aqui em Tubarão. E a cabeça tá fervendo aqui. Então, assim, a gente vê que é muita coisa para ajustar, né? Então, eu tenho como patrão, funcionário, o meu esposo, né? Colega de trabalho, é tudo assim em um, né? Então, a gente chega em casa, né? A mesma pessoa, então é bem difícil, mas é desafiador, né? Trabalhar com comércio é isso, né? É um desafio, um leão por dia. Mas vamos lá, assim, eu anotei bastante coisas, assim, a cabeça realmente está fervendo, muita coisa para ajustar. E tentar virar essa chave, assim, né? Eu anotei aqui que eu mais achei interessante, assim, que quem trabalha demais não ganha dinheiro, né? Porque não pensa estrategicamente. Mari. Verdade. Assim, porque o meu marido precisa saber disso. Porque ele não se adapta com funcionários. A gente já teve vários, né? Até comentei com a Marlene. Porque ele acha, é bem como vocês falaram, a gente não deixa claro, a gente não deixa escrito, né? Ele acha que o funcionário tem que saber. Mas não, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, eu quero agradecer vocês, assim, muitas coisas assim que colaboraram bastante. Ô, Grazi, vou te dar uma outra frase impactante. Eu tive empresa, como eu falei, e eu trabalhei 25 anos junto com meu esposo, né? 18 na nossa empresa e outros, né? Mais em outras empresas que a gente trabalhou junto. Uma coisa que eu tive que aprender assim que eu montei a empresa foi saber separar realmente o casamento da empresa, né? Então a gente vivia 24 horas junto praticamente, né?
E o que acontecia? Às vezes a gente chegava em casa e ele perguntava, fizesse tal coisa? Fizesse tal coisa? E eu respondia. Aí chegou um dia que eu disse assim, não, tá errado esse negócio. Aí chegou em casa e me perguntou, fizesse tal coisa? Aí eu olhei para ele e falei assim, não estou mais em horário de trabalho. Ele sabe, você não pode me responder? Eu disse, eu posso, mas eu não quero. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu te respondo sobre isso. Hoje, se tu quiser falar sobre casamento, filho, matrimônio, casa, família, a gente conversa. Se não, sobre esse assunto, a gente fala amanhã às 8 horas da manhã. Só no horário Quando eu aprendi a comercial. ser... É horário comercial. Eu não sou mais tua funcionária nesse horário de espremer. Agora eu sou tua esposa. Né? Quando eu aprendi a fazer isso, deu muito certo, assim, a gente levou a empresa para o horário empresarial, para o horário comercial, e para casa a gente falava só sobre família. Tanto que a minha empresa fechou, eu fechei a empresa, né? Eu fechei em 2018, então fazem aí 5 anos que eu fechei a empresa e o casamento continuou. Geralmente, o que que acontece? Se a empresa vai bem, tudo bem, o casamento vai bem. Mas se a empresa vai mal, o casamento acaba, às vezes, até antes da empresa, né? Então, fica aí uma dica para vocês conseguirem conciliar, porque senão acaba só vivendo a empresa e esquecem de realmente viver, tá? E eu acho que não é legal, a gente tem que ter um tempo para cada coisa. Se não tá almoçando e tá perguntando dos boletos para pagar, né? Justamente. E aí, tipo, quem fica com a parte financeira fica com a parte pior, né? Eu era a parte financeira, então, tipo, a cabeça fica trabalhando dia e noite. Não Sim. para, porque daí tu fica fazendo conta e boleto para pagar, e da onde vai tirar o dinheiro, e fazer, né? Aí acabou-se, né? Aí vem a depressão. Então tá Mas, joia, gente, obrigada. Obrigada, obrigada Graça, pela também. participação, viu? O Márcio quer abrir o microfone e se apresentar, porque ele só botou um tudo ok aqui. Não, então, Acho que tá. gente, era isso que nós teríamos para hoje, né? Vamos disponibilizar a gravação, então, para ti, o Grazi, que chegou ali no meio, não te preocupa. Depois tu assiste só o pedaço ali que tu perdeu. Se quiser assistir tudo novamente, fique à vontade, tá bom? Eu agradeço Um abraço para que todos, uma vieram. feliz Páscoa, né? Uma ótima ressurreição e um bom final de semana. Eu agradeço a todos pela presença e até a próxima etapa. Obrigada. Tchau, tchau. Mari, a gravação tu segura? Sim, vou Eu parar não a sei o que gravação. aconteceu. Eu vou permanecer aqui, então tu parou, né? Não, vou parar agora.